Olá pessoal, aqui começa o primeiro episódio do Sem Barreiras Podcast. Eu sou o Cauê, o apresentador aqui do programa juntamente com o meu companheiro. Hoje a gente está aqui para apresentar o programa juntamente com a Caroline, presidente do Conselho Municipal PCD, e também a Maíra, uma pessoa com deficiência visual, ok? Eu sou o Cauê, eu sou uma pessoa grande de 1,78 m de altura. Peso aproximadamente uns meus 140 quilos, sou um pouquinho gordinho. Tenho cabelos castanhos e olhos castanhos também. Vou passar aqui minha palavra ao meu grande companheiro de equipe para se apresentar a vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ralph, tenho 21 anos, sou aqui de São José do Rio Preto e hoje estou aqui justamente com o meu amigo Cauê para nós entrevistar aqui a Carol e a Maíra, ok? Eu sou uma pessoa de 1,81 m, sou dos cabelos moreno, tenho orelhas grandes, nariz grande e é isso, tá? Tudo bem? Perfeito, Tá. Isso mesmo. Vou aqui passar palavras agora para elas poderem se apresentarem, tudo bem? Pode começar por você, Carol. Olá, eu sou a Carolina, eu sou presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos curtos, preto, eu tenho 1,30 m de altura, mais ou menos uns 40 quilos. Eu tenho olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca com umas bolinhas cinza. Estou usando batom vermelho e um brinquinho com uma pedra preta. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Boa noite, eu sou a Maíra, sou psicóloga e trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município. Eu estou vestindo um vestido azul, tenho cabelos castanhos claros, olhos castanhos claros e estou com um brinquinho de borboleta. Tudo bem. Carol, eu gostaria de agradecer por vocês estarem aqui hoje, tudo bem? É uma honra estar recebendo vocês aqui no nosso primeiro episódio. Para começar, eu gostaria de saber com vocês o que é o Conselho e por que ele existe. Gostaria de saber isso. Isso. O conselho é um órgão colegiado, que nos conselhos que são deliberativos, ele como é que eu posso falar? Desculpa. Não é paritário, né? De secretarias e isso, e o pessoal e sociedade civil. Mas, por enquanto, o Conselho da Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto, ele é apenas consultivo. Ele é paritário, sim, mas a maioria, assim, são metade pessoas indicadas pelas secretarias e metade das pessoas são indicadas por instituições que atendem pessoas com deficiência. A gente está lutando para o nosso conselho virar um conselho deliberativo e também ser paritário. Indicações de secretaria, indicações de entidades, isso, e agora também inclui a sociedade civil, né, para que a gente tenha mais voz. E esse conselho, ele existe por quê? Para dar voz a pessoas com deficiência, porque muitas pessoas são invisibilizadas. Antigamente, as pessoas com deficiência, elas eram excluídas, escondidas. Muitas famílias escondiam as pessoas com deficiência, né? Você via muitas pessoas com deficiência fazendo alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que tem nanismo, trabalhando em circo, né? Então, o conselho ele vem para isso, para a gente pensar em políticas públicas, né? Ajudar a dar voz, ajudar a atender uma denúncia, ajudar a pensar em acessibilidade, né? E o principal, acabar com a barreira atitudinal, que eu acho que é a que impede muitas pessoas hoje em dia. Isso é verdade. Completamente. Perfeito, Carol. A gente fez algumas pesquisas sobre o conselho, tá? A gente viu que o conselho surgiu em 2003 com uma proposta de transformar esse silêncio que você falou em uma voz ativa, tá bom? O que você vê que o conselho tenha feito na cidade em si, dando a essas pessoas essa voz ativa, né? Tirando esse silêncio, até mesmo como você disse que muitas pessoas com deficiência antigamente faziam outros tipos de profissões, até mesmo como trabalhar em circo,
no caso do nanismo. Como que você vê essa questão hoje em dia? Como que o conselho ele age dando essa voz através de quais projetos? Uhum. E olha, a gente está falando de um longo período, né? Sim, Porque é sim. de 2003 até 2026. Conta para mim, você sabia que existia um Conselho da Pessoa com Deficiência em São José do Rio Preto? Olha, sinceramente não, Carol. Realmente. E olha que ele está aí faz muito tempo. É que o conselho, muitas vezes, ele foi presidido por pessoas que não tinham deficiência. Então é muito assim. Se você não vive na pele algumas coisas, você não consegue pensar em políticas públicas para as pessoas. Tem a ver com pertencimento. Sim, aham. Igual a gente está com uma ação. Hoje a gente fez uma ação, eu não sei se vocês conhecem, Avenida Filadélfo, ali na frente da biblioteca e aquele ser. Aí tem assim, você entra pela Andaló, aí sai pela São Paulo, sabe? Ali é um super movimento. Vocês sabiam que ali não tem um semáforo, não tem uma longofaixa, e as pessoas têm muita dificuldade de passar ali, né? Porque vem carro de todos os lados. Muitas pessoas com deficiência, usuário de cadeira de roda, ou pessoas que têm dificuldade de locomoção, sofrem muito ali. Mas só que eu mesmo sendo uma pessoa com deficiência, eu não sabia disso. Porque eu não passo ali. Eu tenho carro, eu ando de carro, ali não é o meu caminho. Então é isso, as pessoas com deficiência precisam ocupar esses locais, porque elas podem, elas falarem por elas. Igual vieram até o conselho, Carol, está acontecendo isso, isso e aquilo. E aí o conselho vai atrás, a gente já foi atrás do vereador, o vereador já solicitou que o secretário do Trânsito e Transporte, a gente já foi lá, já ficou decidido que ali a gente vai colocar um semáforo, entendeu? Então o conselho está aí para ouvir as pessoas. E por muito tempo ele não ter pessoas com deficiência ocupando este lugar, ele não foi divulgado. Ele foi pouco trabalhado. Não que as outras pessoas não quisessem, elas queriam sim, mas infelizmente por não ter conhecimento acabava apagado. É como no caso a Maíra ela descreveu pra gente, né? Quando você vive realmente a vida na pele, vamos se dizer, você sabe o que você está passando, o que você necessita, o apoio que você precisa. Até mesmo eu passo muito ali pelo centro de Rio Preto e eu vejo muita gente parando, por exemplo, na frente de rampas, não respeitando até mesmo as passagens, até mesmo para cadeirantes, para pessoas com deficiência. Estacionamento, às vezes estaciona. Principalmente. Sim, Dá uma principalmente passadinha ali no centro. shopping, dá uma olhadinha. Sim. Muitas vezes as pessoas param em locais que eram para as pessoas, de apoio para aquelas pessoas com deficiência e acabam usufruindo desses locais. Então eu vejo igual você falou, mesmo que o conselho esteja há muito tempo aí, a gente não conhecia e é de grande importância. Sim. Não só para vocês, como também para a população de São José do Rio Preto. Sim, aham. Entendeu? Por isso Até que mesmo para a questão da conscientização sim, também. um dos motivos, eu acho assim, que antes de uma rampa, que é muito importante também, a gente precisa quebrar essa barreira atitudinal. As pessoas precisam ter consciência, entender que a gente precisa de respeito, de direito. A gente não quer caridade. Eu não quero ajuda. Eu não quero que você me ajude a atravessar a rua. Não, eu quero poder fazer isso sozinha. Eu Ter quero isso. acessibilidade, ter autonomia, não ter essa parte que a Carol falou é muito importante, até desculpa. Claro, te Maíra. interromper. Mas é porque geralmente a pessoa com deficiência, ela tem uma certa. As pessoas às vezes acabam de alguma maneira a gente tem o termo correto que é o capacitismo. Então ela já. O que é o capacitismo? A gente achar que a pessoa com deficiência não é capaz. Sim. Né? Então, ela não é capaz de atravessar a rua, ela não é capaz de ler aquilo, ela não é capaz de subir uma escada. Né? E se ela precisa de ajuda, ela vai pedir, porque ela vai ter que pedir, na verdade, né? Por falta de acessibilidade, inclusive. Porque o problema, na verdade, não é a pessoa com deficiência né, ter a deficiência, e sim o mundo não estar preparado, não ter a acessibilidade devida de uma maneira que seja correta para cada especificidade, né? Porque a minha deficiência é visual, não vai ser a mesma necessidade de uma pessoa que tem uma deficiência auditiva e assim por diante. Sim, e isso é de extrema importância, igual a Maíra falou, que é essa quebra de barreira, né? Essa quebra atitudinal que você disse, das pessoas refletirem e verem o que realmente não é que porque a pessoa ela
tem deficiência, tanto visual, enfim, o tipo de deficiência que ela vai necessitar daquela ajuda e ela não tem autonomia. Isso, ou ela é incapaz. Ou ela é Ah, incapaz. não vou dar esse trabalho para ela, não. Nossa, ela é incapaz. conseguir. Ela não vai conseguir, ela não dá conta, né? Exato. E a gente dá assim, até muito mais às É. vezes, porque a gente se esforça mais. Na verdade, tem que se provar mais. Aham. A gente tem que ficar provando várias vezes, por mais que a gente Sim. seja capaz, né? Porque as pessoas não dão crédito, porque pra gente ela olha diferente. Sim, é verdade. Às vezes um erro para pessoa que não tem deficiência foi um erro. Uhum. Para quem tem deficiência, ela errou porque ela tem deficiência. E ela não vai dá conta, conseguir. ela não vai conseguir Isso. na próxima vez, Uhum. não vai dar conta. E como você vê assim até mesmo esta questão, até para quebrar essa barreira atitudinal, como que você vê esse maior desafio em si de conscientizar a população em si? Um exemplo, muita gente de São José do Rio Preto não sabe que existe o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência e até mesmo, igual você falou, por questão de pessoas não que não queriam divulgar, mas às vezes não passavam pelas situações ou não viviam aquilo na pele. Como que você vê essa maior dificuldade hoje em São José do Rio Preto para essa divulgação do conselho, dessa quebra atitudinal? Eu acho que assim, as pessoas com deficiência precisam entender que elas têm direito, que não é caridade. Elas têm direito. Eu tenho direito de andar, de ir e vir, de ser independente, de acessar os locais que eu quero, quebrar isso. E depois trabalhar a educação com as pessoas, desde criancinha. Eu acho que a educação salva, porque se você vai para a escola, primeiro ano, pré-escola, você já vai aprendendo ali, tendo um outro olhar, aprendendo a respeitar, aprendendo a trabalhar a diversidade. Já vamos crescer, né? Sim, exatamente. Seres humanos melhores, Isso é fato. com outros olhares. O que você acha, Maíra? Sim, eu acredito que a gente precisa iniciar realmente na educação, né? Porque a inclusão, infelizmente, né? Quanto tempo já que a gente saiu da escola, é melhor não falar. Mas eu vejo que não mudou nada. Não. Não mudou nada desde que eu saí em relação a adaptações de material, de espaço. Teve alguns avanços, a gente tem que reconhecer esses avanços, porque é importante a gente reconhecer. Mas a educação é o começo, né? Conscientizar as crianças, os pais das crianças também. Nessa questão da educação em si é de extrema importância, Sim. porque a gente faz com que aquele jovem que está na escola, está desde criança ali, ele aprenda a ver os mundos com outro tipo de olhar, ou enxergar as pessoas que estão ao seu redor, ter essa reflexão diária, né? Então, fazendo com que tudo bem, você tem muitas pessoas no mundo, mas você consegue enxergar a diversidade da população, respeitar aquilo. Você não precisa sentir aquilo na pele, mas você tem que saber respeitar o outro. Isso. A própria convivência, né? Eu sempre convivi com amigos que não tinham deficiência, que não eram... E eles, hoje, eu acredito que são pessoas melhores, entendem melhor, né? E eles me tratam como se eu fosse uma pessoa que não tivesse deficiência alguma. Porque eles me entendem, sabem qual é o meu limite. Quando eu preciso de ajuda, às vezes eles já sabem que eu necessito de ajuda, que é algo que realmente eu preciso. Então, é muito importante essa inclusão, essa diversidade no ambiente escolar. Mas uma inclusão verdadeira também, né? A Porque, gente às não vezes, pode a gente faz de conta. ficar fazendo faz de conta mesmo. Por isso que o conselho ele está sempre em busca em tentar dialogar com os secretários da educação, com as diretoras, com as professoras. A gente tem objetivos de fazer capacitações, né? Porque tudo vai começar ali com eles, né? E aí com os filhos, ouvindo essas professoras, esses pais podem mudar um pouco essa consciência. Vocês falaram muito de educação, né, que começa ali desde pequeno, certo? Eu, sinceramente, sou da parte do esporte, assim, e tenho as Olimpíadas, existem as Olimpíadas e tem as Paralimpíadas. O Brasil, normalmente nas Paralimpíadas, eles tipo assim, o melhor país. Destaque. Sempre destaca, tá sempre ali entre terceiro, segundo, e em todos os esportes, a pessoa com deficiência, ela é muito boa, tipo assim, ela desenvolve uma química muito boa com o esporte.
Eu gostaria de saber se por acaso o conselho tem algum projeto para futuras crianças, assim, talvez, ou até mesmo para os adultos, nesse caso. Eu venho para São José do Rio Preto em 2018, né? Eu sou lá de Araçatuba, eu passei num concurso, eu assumi, vim aqui. Quando eu assumi agora a presidência do conselho, agora em junho de 2025, eu fui buscar algumas histórias do conselho, né? Eu sei de 2 presidentes que foram, que são pessoas com deficiência, a Márcia Gorri, que fez um trabalho excelente, ela buscou muitos direitos das pessoas com deficiência, hoje são, né? Acontece, porque ela correu muito atrás. E também, não sei se você já ouviu falar do Jatobá. Jatobá? Isso, que ele é um usuário de cadeira de roda e ele é campeão de basquete. Ele também foi presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência e ele buscou também muitos direitos que temos hoje aqui em São José do Rio Preto, foi porque ele e a Márcia correram muito atrás, que são pessoas com deficiência, né? E ele mesmo tem um projeto. Ele tem um lugar onde as pessoas fazem a fisioterapia, fazem academia, e nós também temos, né? Não só um projeto de esporte, mas de convivência, né? De convivência, de aprendizagem, sabe? De estar juntos, de grupos de troca, mães de crianças autistas, entendeu? Mas eu gostei da tua ideia, acho que assim, de fazer um projeto de, né? De crianças com deficiência no esporte. O esporte é muito inclusivo nesse sentido, né? Ajudou a dar visibilidade para a pessoa com deficiência. Sim, e até mesmo como o Ralf tinha citado nessa questão dos esportes, da Paralimpíadas, você vê com que isso seja, não digo uma válvula de escape, mas você vê que a pessoa ela se põe à prova, que ela tem a própria autonomia, ela se põe à prova que ela é mais capaz ainda do que outros. Que ela consegue. E ela consegue, entende? Isso vai mostrando para os outros, né? Olha, ele consegue. E é de muita importância até mesmo fazer projetos que incluem também pessoas com deficiência e pessoas que não têm aquela deficiência para que conheça o mundo de outra forma, entende? Isso é muito válido. Um exemplo, eu mesmo não conhecia esse, como que ele chama? Desculpa. Jatobá. O Jatobá, mas nossa, é fascinante. Você vê um campeão mundial de basquete na nossa região, que tem um projeto que auxilia pessoas ali com deficiência a se provarem, porque o esporte ele mesmo acaba sendo uma forma de a pessoa ela não só se autoaceitar, porque tem muitas pessoas, vocês podem dizer até com mais formas, que às vezes não se aceitam, tem uma vergonha, então ela consegue se provar para ela mesma. Entende? Isso é de muita extrema importância. E pro outro também. Sim, pro Brasil. Exatamente. Pra autoestima dela. Autoestima dela, exatamente. Sim, mas é muito legal e interessante essa questão de você também falar das pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência, né? Dessa comunhão, desse trabalhar junto, né? Um dos projetos também nosso é fazer esse sentindo na pele com os motoristas de ônibus, né? A gente está com um projeto da gente ir lá para o SESC Senat e lá eles vivenciar como é andar com uma cadeira de roda, como que é andar com uma faixa, como é não enxergar, como pegar um ônibus, como, né, atravessar uma rua. Eu acho que muitas vezes a gente precisa sentir na pele para ter um pouco de consciência, né? Com certeza, eu acho bem interessante esse projeto, porque eu acho que a partir de um momento que você consegue se colocar no lugar do outro, você vai entender a dificuldade que ele tem, entender de alguma forma, né, aonde eu posso ajudar, né, por exemplo, o cadeirante no ônibus, quando ele vai necessitar de ajuda, porque você vai sentir a dificuldade que ele sentiu ali naquele momento, né? E isso é interessante até para outros lugares, né? Sim, outros locais, sim. fazer Vamos fazer no teste. SEMAI também. A gente E está até com vários mesmo projetos. a causar esse efeito, e não somente em ônibus, em locais públicos, mas também em criar essa conscientização para locais privados. Também. Aqui a gente tem o Léo, até, abraço meu parceiro Léo, aqui que a gente teve que fazer uma acessibilidade aqui, juntamente com a Unirp, para ele poder acessar o estúdio de rádio. Então, é muito importante que não somente locais
públicos, mas também privados, entram nessa conscientização, porque fazem com que todos garantem a sua acessibilidade. Sim, porque entende? todo mundo tem direito Sim, de ir e vir. sim. Mas por que não ir para um barzinho agora à Sim, noite, exatamente. fazer alguma coisa? A gente também tem a denúncia do Uber, porque É, muito muitos importante. Ubers também se negam a levar. Cancelar na corrida. Sim, cancela. A hora que vê, fala, não vou te levar, não. Então, a gente também já fala, levamos isso para a comissão, porque a gente já tem agora também uma comissão da pessoa com deficiência na Câmara. Então, a gente consegue mais coisas quando a gente tem alguém que nos representa ali no Legislativo, né? E a gente já levou essa demanda da questão dos Uberes, da questão de, às vezes, ter um táxi só na cidade que faz essa corrida e, às vezes, cobra o que ele quer. Né, por ser Aproveita Nós estamos de olho. E a gente está vendo todas essas demandas, assim, e queremos muito resolver. Sim, Tá. perfeito. A gente também queria saber sobre vocês, como que é o dia a dia de vocês? Quais eram no começo os seus maiores desafios? Que se vocês puderem, claro, compartilharem com a gente, qual é o seu maior desafio diário ou que você superou esse desafio diário? Porque de verdade, eu fiquei muito emocionante quando a Maíra hoje chegou aqui, ela me disse que ela é psicóloga. Como que ela superou esses desafios, ela se formou, ela atende os seus clientes, ela atende os seus pacientes dando conselhos para a vida dele. Então, isso é de extrema importância. Porque, às vezes, uma pessoa que tem deficiência, ela até mesmo chega ao consultório e, às vezes, tem vergonha, tem timidez, ou até mesmo ela tem medo de ir para a escola, se é uma criança, ou enfim, tem muito receio, né? Vocês poderiam compartilhar um pouquinho disso com a gente, fazendo um favor? Pode ir. Então, eu vou falar. Fica à vontade. Então, Vou falar. como eu disse, eu também sou Legal ver as psicóloga. duas visões. Eu também sou psicóloga, sou lá de Araçatuba, eu me formei na Unip. E assim, por ter deficiência, foi mais difícil para mim. E eu precisava trabalhar. O que eu fiz? Vou fazer uns currículos, vou entregar nos bancos. Então, eu fiquei 5 anos trabalhando como bancária. Fui bancária, trabalhei. Eu pensei, nossa, gente, eu preciso encontrar um emprego público. Porque um emprego público para me dar segurança. Sim, Então, eu prestei um concurso aqui em Rio Preto, aí eu passei, vim para cá. Então, eu estou há 8 anos aqui em São José do Rio Preto. Eu sou psicóloga, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu trabalhei 7 anos no CREAS. Não sei se vocês já ouviram falar do CREAS. CREAS é onde a gente trabalha com violações de direito, Sim. de pessoas idosas, crianças. Que eu era capaz muito mais do que você, né? Em várias vezes. Então, até mesmo por olhares sim. diferentes de pessoas que eu E a não falta de digo. acessibilidade Sim. também. Também. Eu não digo que são pessoas maldosas, mas sim, às vezes, sem conhecimento. Isso, e eu até entendo, porque, nossa, eu nunca, né? Mas é de trabalhar com a pessoa, de acolhê-la também, Sim. não julgar. Nossa, olha, diferente. Olha, você está vendo, eu sou diferente, mas olha, você também é. Olha assim, vamos Somos, comparar né? algumas coisas? Olha, ele tem o cabelo assim, olha, ele, né? É muito legal. Isso, tá vendo? Ele é um pouquinho, tá vendo? Cada um é de um jeito. Sim. E compreender essa diferença e aceitar. Isso, Super legal. é assim, Bom, meu currículo. Bom, eu acho que já começam os desafios na escola por ser uma pessoa com deficiência visual. Então, não tenho material adequado, não tenho um professor de suporte, de apoio. Então, eram os meus colegas que eram os meus professores de apoio. Devo muito a eles, inclusive. Então, assim, foi desafiador desde o começo. Mas eu fiz o cursinho da Unesp, que tinha que prestar uma prova para passar, conseguir a vaga, um cursinho voluntário de alunos da Unesp, mas é um cursinho muito bom, da Unesp aqui do Ibilce, que foi ótimo, inclusive, que lá que eu
realmente consegui descobrir que era psicologia, porque até então eu não sabia o que eu queria fazer. Inclusive, que pensei em fazer jornalismo, mas acho que essa tom de voz ia precisar de uma fono, enfim. E aí eu prestei alguns vestibulares, fui classificada em alguns, mas era de letras, geografia, aí eu acabei... Não, infelizmente também é muito difícil a pessoa com deficiência ir morar fora por falta de acessibilidade. Na época não tinha psicologia aqui em Rio Preto, agora tem na FAMERP, né? Eu consegui uma bolsa do ProUni, fiz também o NIP e fiz psicologia, que aí também já foi o segundo desafio, porque também, bom, na faculdade tinha pelo menos a prova ampliada, porque na escola não tinha. Mas também o material, eu sou velha, né? Na época era livros, então não tinha PDF igual hoje tem PDF, né? Era muito mais fácil os PDFs pelo computador, não. Era no livro mesmo, gente. Aí a gente tinha adaptações, como uma lupa que eu tenho, que é uma lupa que é acoplada. É interessante a gente falar até de algumas coisas, de equipamentos acessíveis que as pessoas podem ter, né? Então, no meu caso, eu tinha uma lupa que eu conectava no computador e ela reproduzia ampliado para mim, né? Era assim que eu estudava. Interessante. E já na época da faculdade eu consegui um trabalho com a vaga PCD, que foi numa construtora. Não vou revelar o nome, porque esse primeiro trabalho não foi tão positivo, porque aí entra, né, uma crítica até. Tem a cota, né, acho que são 3%, né, que a empresa tem que ter de pessoas com deficiência. Mas para triar, primeiro verifica as necessidades daquela pessoa, né? Você não vai pôr um cadeirante que ele precisa subir em escada o dia inteiro, por exemplo. Não, na verdade, não tem nem como ele fazer isso. Então, no trabalho, né, como eu estava dizendo, que, na verdade, precisa fazer uma triagem melhor, colocar a pessoa com deficiência, não só pela cota, mas colocar ela no lugar devido, onde ela tem uma habilidade, né? Na época eu já estava fazendo psicologia, então, né, no RH, em algo que fosse voltado para psicologia, me colocaram no departamento pessoal para controlar ponto, por exemplo. Então, enfim. E na minha época não é ponto de hoje em dia que a gente passa o dedo, a facial, não, gente, era o carimbinho. Que aí não dava pra enxergar direito, aí tinha que ter a lupa. E eles me forneceram a lupa, tem que reconhecer e tal, mas... Então, é uma crítica, eu acho, até que eu faço, porque precisa avançar muito. Tem a lei da cota, mas às vezes só colocam a pessoa porque eles querem, eles precisam ocupar a cota, e não para dar autonomia ou para aquela pessoa ter o trabalho. Bom, mas aí eu vou resumir. Depois disso, eu me formei em psicologia, trabalhei numa outra empresa, depois fui clinicar, trabalhei durante 7 anos atendendo pacientes na minha abordagem de terapia cognitivo-comportamental. E sempre estudei para concurso, desde que eu me formei. E aí eu também agora entrei no ano passado no concurso aqui na prefeitura. Também trabalho no CRAS, vizinho do Delo, no CRAS Novo Mundo. E meu currículo é mais ou menos assim. Mas foram muitos desafios. Acho que ia precisar né, de umas 2 horas. A gente enfrenta. Mas começa daí. Mas eu achei importante falar dessa parte das cotas, que acho que é uma coisa que a gente precisa avançar bastante ainda. Porque Porque antes era difícil ver pessoas com deficiência trabalhando, né, em vários lugares. Mas ainda precisa ter melhorias. E a gente vai muito mais longe. Tem empresas que elas preferem pagar a multa do que contratar uma pessoa com deficiência. Ou quando não, ela vai nessas... Como que a gente poderia chamar essas empresas que contratam as pessoas, fazem processo seletivo? Eu quero uma pessoa com deficiência que não tem um dedo. Tá? Eu quero isso, eu quero uma pessoa com uma deficiência assim. E tem uma parte importante. Às vezes o salário é diferente. Sim. A gente fala muito em desigualdade de gênero, no nível de salário, mas a pessoa com deficiência também. Também. Sim. Eu vivenciei isso já. E até mesmo acredito que, igual a Maíra falou, em colocar cargos que às vezes a pessoa não tem habilidade. Até mesmo, a exemplo. deficiência, né? A gente sabe das limitações, até onde a gente pode ir, e às vezes tem
competências que, infelizmente, a gente não vai conseguir realizar. Uhum. Assim como ele também não vai conseguir E realizar. assim como E você qualquer um, também. Aham, claro, sim. né? Uhum. Sim. Mas assim, a gente vê que muitas empresas realmente utilizam dessa Sim. cota só por utilizar. Sim. E não Uhum. como ela realmente Porque é uma deveria lei, ser. né? Tá Isso. na lei, ela Isso. precisa cumprir, porque E isso foi você prejudica implementada. tanta pessoa, Sim. até psicologicamente, Sim, sim. porque ela tá ali para fazer o E trabalho se ela dela. quer trabalhar, ela vai Uhum. ter habilidades, muitas Sim, habilidades. Ela vai Precisa encontrar. ser ouvida, Uhum. Sim. né? Uhum. Ela vai querer aquele esforço. Sim, até porque ela tá disposta. Eu saí da minha casa para vir aqui para trabalhar, né? E muitas vezes são E esquecidas. muitas vezes tem formação, né? Isso é verdade. Antes da clínica, eu trabalhei numa empresa, também não vou citar o nome, né? Mas que a pessoa falou que eu não podia ser psicóloga lá, que eu não ia conseguir, sendo que eu tinha feito faculdade, estava até fazendo pós-graduação, mas não, aqui não ia dar. Aí depois, inclusive, fui atender pacientes dessa empresa, mas tudo bem, como terceirizado. Mas é lamentável, a visão ainda muito inadequada. Eu gostaria de saber, vocês duas são psicólogas, eu gostaria de saber, tipo, no ramo de vocês, tem muitas pessoas com deficiências que talvez vão atrás de vocês para ter conselhos? Eu gostaria de saber sobre isso. Orientações também. No CRAS, a gente atende, né? Sim. Muitas Mas é pessoas. diferente, Isso, né? isso. É diferente porque essas pessoas que vão até o CRAS, elas estão em busca do BPC. Né, que o BPC, que é um benefício de prestação continuada, que o, que o governo oferece, né? Para Pra quem essas, nunca contribuiu, Isso, né, tem condições de tem trabalhar. uma deficiência que é permanente, que limita ao trabalho. Uhum. Porém, é só um salário, não tem direito ao 13º e é um benefício que pode ser cortado a qualquer momento, Isso é verdade. né? Até mesmo, eu tenho um amigo em particular meu, eu não vou citar nomes aqui, mas enfim, ele até trabalha comigo, ele tem deficiência, tá? Ele é uma pessoa com deficiência, ele tem que usar uma prótese. E a gente, uma vez, deu um problema na prótese dele e ele tinha feito um requerimento para uma nova prótese. Ele já está esperando essa nova prótese já faz 3 anos. E não vai. Entende? É aí que o conselho entra. É aí que ele tem que ir lá e falar assim, ó, eu já fiz isso, já fui atrás, vamos lá? Você não pode tentar agendar uma reunião com esse secretário aí da saúde para a gente falar para ele o que está acontecendo? Porque também, gente, a gente não vai culpabilizar o secretário, porque às vezes ele está muito distante, né? A gente precisa ir informando até chegar, né? Sim. Mas é muito importante isso, as pessoas terem conhecimento. Pergunta para ele, você sabe do conselho? Você já pensou em ir lá fazer uma denúncia, falar com o pessoal, para ver o que eles podem fazer para te ajudar, né? Porque eu até lembro que eu cheguei com ele em uma loja, porque ele precisava da mobilidade dele, ele precisava da sua própria autonomia, porque ele dirige, enfim, ele precisava ter aquela autonomia diária dele. Então, de uma forma ou outra, ou ele precisava de uma nova prótese, ou ele tinha que comprar, e era caríssimo para comprar. E ele tem direito. E entra no direito da pessoa, Ele tem né? direito, ele tem direito de receber uma prótese adaptada para ele de graça. O SUS é para todos. Aliás, é um dos muitas pessoas não vê como benefício, mas o SUS, querendo ou não, você tem atendimento grátis, claro, não é às vezes o mais rápido possível, mas é o que a gente consegue, exatamente. E a gente tem às vezes de recursos, isso, né? mas a gente tem que lutar para ele ter recurso, para ele ser melhor. O SUS consegue, que pelo particular, pelo plano de saúde, a gente não... A minha mãe, ela faz uso de um imunobiológico, que é caríssimo, é R$9.000 cada aplicação. Ela tem que aplicar a cada 2 meses, perdão. E ela conseguiu pelo SUS. Sim. Até mesmo entrando em outro gancho que eu vejo até mesmo essa questão da farmácia popular, essa questão de distribuição do remédio de muito validez, principalmente para uma pessoa igual ela disse, que às vezes necessita daquele remédio para viver em si. Então essa é de extrema importância. Eu até vou dar um toque nele sobre isso. Sim, que ele realmente estava precisando e ele foi atrás e falou, cara, eu não consigo. Já faz muito tempo. Aí eu até tinha falado para ele, porque ele é de outra cidade. Tenta requerer em outra cidade e tudo mais. Ele falou, já tentei também, eu tô, tipo,
4, 5 listas para baixo e não vai, tipo, Sim. só daqui 1 ano e pouco para tentar chegar a uma nova prótese. Porque minha E aí ele vai ter quebrou. que fazer medição de novo, ele vai fazer É. todo o processo. Aí quando ele chega para lá, ele volta de novo pro fim da É. fila. E aí fica Uhum. nesse ciclo. Então Uhum. eu vejo, igual você disse pra mim, eu vivi essa situação com ele, um amigo pessoal meu, e eu não sabia que o conselho existia. Uhum. Então eu vejo que até mesmo essa questão da divulgação, Sim, da informação para as aham. pessoas é de grande Sim. e válida importância. Isso. Né? E às vezes o conselho não sabe. Sim, sim. A gente precisa saber. Só Igual foi a, com a uma rua. atitude, né? Isso, a rua. Eu não sabia. O Uber, como eu não sou usuária de cadeira de roda, eu não sei. Então as pessoas precisam chegar no conselho. Ó, tá faltando isso, precisa disso. Como que tá isso? Entender que o conselho está aqui para ajudar Uhum. a divulgar e demonstrar quais são os direitos das pessoas. Uhum. E que ele tem direito. Sim. Assim como a mãe Muitos, dela né? tem direito. Ah, nossa, aham. como todos Sim, têm. aham. E lembrando que não é favor, é direito. É, Ninguém tá fazendo caridade para ninguém. são várias leis. Primeiro está na Constituição, Uhum. né, do direito de ir e vir, e também a lei da pessoa com deficiência de 2015. Uhum. E caso essas pessoas elas queiram procurar o conselho, como que elas conseguem procurar ele? Pelo site, telefone? A gente está numa reestruturação até do local do conselho, tá? Por isso que até a gente ia gravar um vídeo, mas com essa reestruturação a gente deu uma pausa até a gente conseguir fazer essa mudança. Mas a gente tem as nossas redes sociais, né? O Instagram. A gente também tem um canal de denúncia no site da prefeitura. Entra no site da prefeitura, vai lá na aba do conselho e faz uma denúncia lá. Uhum. Tá? Então, eu acho interessante, não sei se a gente pode depois colocar, né, um Pode, nominho, ou a pessoa já entra lá, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, ou no site da prefeitura, entra lá na aba do Conselho da Pessoa com Deficiência, lá tem um formulário, escreva tudo lá certinho. Tá? Fala com a gente. Ou procura também, o conselho, por enquanto, está lá na Avenida Mirassolândia, lá onde era a antiga Secretaria do Trabalho. Pode procurar lá também. Mas assim que a gente for fazendo as mudanças, a gente vai deixando tudo lá divulgado no nosso site e no Instagram. Perfeito, maravilha. A gente aqui hoje agradece a presença de vocês, tá bom? A gente agradece esse compartilhamento, tanto do que vocês vivem cotidianamente, tanto no conselho quanto nas suas vidas pessoais. E é muito bacana ver a forma que o conselho realmente está ativo na vida de muitas pessoas. Eu que não era conhecedor, não tinha o conhecimento sobre essa visão de mundo, eu digo, né? Olhar o mundo com outros olhos. Eu vejo que o conselho em si ele dá muito apoio, dá muita ajuda, realmente ele quebra o silêncio, ele quebra as barreiras, né? Até mesmo quando a gente estava criando a logo do podcast, eu até comentei com os meninos que a gente tem que escolher um nome para que realmente quebre. Isso mesmo. Por isso que o nome Sem Barreiras, né? É a nossa Isso é intenção. legal, né? Uhum. Para realmente evitar ao máximo e quebrar até mesmo essa questão atitudinal. Então, pessoal, vocês que necessitam de apoio, até mesmo independente da deficiência que vocês têm, entrem em contato com o conselho pelo telefone ou até mesmo pelo Instagram, para vocês adquirirem esse apoio, esse tom de voz necessário. E aí não precisa nem ser só pessoa com deficiência, talvez uma mãe, um filho, um neto que queira saber dos direitos, né? Que queira uma orientação. Pode ser até, talvez, um desabafo. Às vezes você está precisando ser, pelo menos, ouvido. Acolhido. Aham, acolhido. nós estamos lá. Acredito muito que, como vocês são psicólogas, enfim, vocês veem muitas realidades, principalmente no CRAS, enfim. Então vocês sabem agir de melhor forma ainda. Acolher essas pessoas, até mesmo às vezes as pessoas ela não quer somente aquele apoio na vida cotidiana, ela só quer realmente conversar. Ela só quer alguém para trocar um abraço, trocar uma palavra. Isso. Enfim, isso é de extrema importância. A gente agradece da minha parte, eu, Cauê, agradeço a vocês, o podcast agradece vocês, tá bom? Até o próximo episódio. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir para vocês, caso vocês podem, mandar uma mensagem para o público que está assistindo. Tipo assim, como vocês são psicólogos, talvez incentivando eles a procurar o conselho, lógico. É o que eu disse, eu vou reforçar.
Você, pessoa com deficiência, ou alguma pessoa que não possui uma deficiência, mas tem um familiar, um amigo, uma avó, um vô, tem dúvida, precisa de uma informação, tem alguma denúncia, né? Assim como o Cauê tem um amigo que está precisando de uma ajuda, uma orientação, uma articulação, entre em contato com a gente, né? Não fique sozinho, porque o conselho ele não sabe de tudo. A gente não é onipresente. Tem coisas que a gente não vive. Então eu preciso que vocês falem para a gente junto ir atrás e tentar juntos resolver. Isso mesmo. Quero agradecer então, Carol, Mayra, tudo bem? Obrigada. Espero ver vocês aqui em outros episódios também. E agradecer aqui o Cauê, que fez aí essa entrevista maravilhosa. E muito obrigado, tudo bem? Por Eu ter agradeço. aparecido aqui hoje Obrigada. e Obrigada. ter contado sobre o conselho para nós, tudo bem? Esse foi o Sem Barreiras Podcast, tudo bem? Deixe o seu like, compartilhe aí com o pessoal e até a próxima.